a derrota de 1-0 do Flamengo para o São Paulo no Maracanã, pela primeira partida na final da Copa do Brasil, o São Paulo ficou ainda mais pressionado e teve umas reações ali intempestivas durante o jogo que foram, sagazmente captadas pela transmissão da partida. E agora, São Paulo, como é que você vai se defender de tudo isso? Bom, São Paulo deu coletiva logo após o jogo e a gente vai comentar aqui no canal, tá bom? Então, vamos falar sobre tática sem tatiquês. Fala, São Paulo. O Flamengo, no primeiro tempo, mesmo com a pressão que a torcida tentou fazer, não conseguiu finalizar uma vez que eu não me lembro de ter visto uma final do Flamengo na história do clube em que o time passasse 45 minutos ou mais, até com os acréscimos, 46 no caso, sem finalizar. A que você atribui isso? O que aconteceu no primeiro tempo? Eu acho que o primeiro tempo o time estuvo muito impreciso, muito nervioso. A no tener precisión desde el juego, no tuvo la capacidad asociativa de poder llegar, ni siquiera individual, en algún tipo de desnivel. Entonces hizo muy complicado llegar al arco rival porque la bola no solamente llegaba en disputa. Entonces, como la bola llegaba en disputa y no ganábamos las disputas individuales, la bola voltaba. Entonces, me parece que fue un primer tiempo extremadamente bajo de Otimi. Comparto com você. Bom, aí ele coloca a culpa 100% na capacidade de disputar dos times, né? Então, ele acaba falando que a bola chega em disputa, mas o jogador não vence essa disputa. Gente, uma coisa é verdade, né? O jogo ele é jogado pelos jogadores e o técnico tem que colocar a bola em disputa em alguns locais ou criar superioridades, etc. Gente, assim, na minha opinião, o que mais deixou o Flamengo recuado foi o que a gente falou no vídeo de ontem, deixo você assistir aí, que é justamente a marcação do Flamengo no primeiro tempo ter sido feita por zona, né? E ter ficado literalmente uma zona, o que deixou o São Paulo com a bola há muito tempo. Sobre as disputas, realmente, assim, especialmente o Bruno Henrique e Rafinha, né? Ninguém esperava que o Rafinha fosse dar um amasso no Bruno Henrique no jogo, né? O Bruno Henrique tem muito crédito. Mas ele também tem culpa nisso, porque acaba que ele criou uma única alternativa, que era aquela bola no Bruno Henrique. Ainda assim, o time conseguiu construir uma chance por ali. Se tivesse ficado com a bola por mais tempo, teria tido mais chances, né? E defensivamente nem se fala o problema. Então, assim, não tem como concordar com ele, não. Jorge, uma pergunta em relação à escalação. Você acha que foi a melhor opção colocar aquele trio de atacantes? E uma pergunta, você falou que o time estava muito nervoso, mas você deixou o primeiro tempo antes do apito final, você saiu um minuto antes do tempo terminar e deu um chute na grade ali quando você sai do gramado. Você não acha que talvez o nervosismo do elenco seja um reflexo do comandante? Eso no sé, puede ser. Yo creo que mi nerviosismo está relacionado, o mi sentimiento está relacionado con lo que sucede en un campo, que es posterior, no es anterior. Si anterior, digo sí, tenés razón, mas fue posterior. Yo me fui antes porque el cuarto árbitro me dijo acabó. Então me fui embora. São Paulo, Raiza. Bom, aí ele não respondeu, né? Ele não respondeu. Ele se pegou na pergunta se ele estava nervoso. É lógico que isso passa para o time. E é lógico que isso não é postura de treinador do Flamengo. Tem uma hora na parada técnica que ele não fala com o time. E aí ele fica com reação de jogar uma água no chão. Enfim, tá muito complicado, gente. O ambiente, o momento. O Sampaoli é um bom técnico no aspecto tático, mas ele está completamente perdido, né? Assim, a impressão que dá é que o trabalho já acabou. É uma pena isso. O trabalho teve vários momentos promissores, né? Ele teve vários momentos promissores. A gente aqui, em muitos momentos, defendeu a continuidade. E tem que ser assim, a gente tem que defender a possibilidade do técnico fazer o trabalho dele. E chega num momento que é muito difícil, né? Que é muito difícil defender continuidade quando o treinador teve várias chances ali de arrumar e retrocedeu algumas casas. Agora os jogadores têm muita culpa, né? Muita culpa. E aí ele acabou não respondendo o Fred na pergunta se jogar com os três da frente foi uma ótima ideia. Claro que foi uma péssima ideia, mas ele não responde.
aí sem responder fica difícil. Simplício da Gol aqui. Vou aproveitar que o Fred fez a pergunta, você acabou não respondendo. Por que a sua opção hoje por começar com o trio Bruno Henrique, Gabigol e Pedro? Você falou sobre um primeiro tempo abaixo, o time parecia que estava meio perdido no meio-campo, o meio-campo não se encontrou, perdeu muitas bolas ali no meio-campo. Queria que você explicasse essa opção por começar. E se você me permite, só para emendar, o que você pode falar para a torcida para o próximo jogo, se ainda dá para acreditar nesse Flamengo? No, cuando uno planifica un juego, nos le dimos mucha atención a este juego y mucha planificación de esta estructura. Pensamos de que Otimi, carente de gol, precisaba jugadores que tengan esa capacidad. Normalmente hay un juego con extremos abiertos, por derecha Otimi no tiene extremo, entonces intenté jugar con Gaby de extremo cerrado para aprovechar el trío de ataque entre Wesley, Gaby y Víctor Hugo, y por la izquierda Ayrton, Lucas, Gerson y Bruno. Mas al no tener conexiones desde la bola, creo que el análisis de nombre propio carece de sentido, porque hubiera sido solamente tener una capacidad cualitativa para superar los duelos del partido que en el primer tiempo ganó Sao Paulo. En el segundo tiempo no fue así. En el segundo tiempo Otimi empujó, Sao Paulo no existió en el campo y no tuvimos la capacidad. Aí ele fala uma parte tática interessante da gente abordar aqui, que ele gosta de jogar com extremos abertos, e dessa vez, ou seja, os pontas abertos, e dessa vez ele não tinha um ponta aberto para jogar pelo lado direito. Vamos lembrar que a primeira vez que ele utilizou essa estrutura foi para aproveitar o Luiz Araújo, né? E aí o Luiz Araújo se lesiona no mesmo jogo, uma grande fatalidade, né? O Luiz Araújo que vinha pedindo passagem ali naquele momento. E aí ele fala que ele usa o Gabriel como um ponta fechado, mas que o time não teve capacidade de vencer duelos. É verdade, não teve capacidade de vencer duelos. É verdade que a ideia era extremos fechados e não deu certo porque o time também, ofensivamente, não venceu duelos. Isso é pura verdade. Agora, como que ele espera que o time vai vencer duelos se o extremo fechado que ele escala é um cara que não vence duelo porque não duela, que foge das disputas, que não entra na disputa corporal com os jogadores, que não tem o drible e vai jogar de ponta. Então, assim, é difícil, São Paulo. Difícil defender o plano tático. E, assim, com relação ao segundo tempo, no segundo tempo ele muda, né? Ele coloca tanto o Gabriel quanto o Bruno Henrique fechado, você pode ver na análise de ontem, e o time fica praticamente com 3 jogadores de área, com os 2 laterais apoiando. E por que ele muda? Porque defensivamente ele muda a marcação que ele estava fazendo, que era por zona no primeiro tempo, alta, para uma marcação individual alta, que é o que normalmente faz sentido, que é o que esse time fazia desde que ele chegou. E aí, por que ele mudou nesse jogo a marcação alta? Ele estava com medo que o Gabriel não marcasse, por exemplo, alto, que o Pedro não marcasse alto? Por que ele mudou? Isso foi a grande diferencial, porque apesar da ideia ofensiva ruim, isso não era suficiente para o Flamengo perder o jogo. Claro que teve as falhas individuais absurdas do Ayrton Lucas e do Matheus Cunha no gol, mas ainda assim ele teria que ficar mais com a bola do que o adversário no primeiro tempo, assim como foi no segundo. Então, claro que tem a responsabilidade dos jogadores, mas tem a responsabilidade dele também. Y él parece se eximir nessas horas. No, que nosotros yo tengo la ilusión que vamos a salir campeones. Vamos a salir campeones. Tengo toda la ilusión. Y aparte, quiero aclarar que nos, cuerpo técnico, en la proyección, en la planificación, en todo lo que va, cada detalle del juego, estaremos pendientes con mucha ilusión. Ele prometeu aí, né? Ele falou, nós vamos ser campeões. Tomara, São Paulo. São Paulo, boa noite. Bruno Vilafranca, 10ª Live. Eu estou aqui com as estatísticas da partida e estou vendo que no primeiro tempo o Flamengo teve 39% de posse de bola, nenhuma finalização. E o São Paulo teve, claro, 61%, conseguiu 4 finalizações, uma delas foi o gol. E no segundo tempo o Flamengo teve mais posse, teve 63% a 37% do São Paulo. Você entende que essa posse de bola maior no segundo tempo tem a ver com uma imposição tática do Flamengo ou o São Paulo, naturalmente, por estar vencendo a partida, recuou, deu campo ao Flamengo e, mesmo assim, não conseguiu o Flamengo furar o bloqueio do São Paulo e acabou saindo com a derrota? Aqui você atribui essa superioridade na minutagem do Flamengo na posse de bola. Eu creo que São Paulo propuso duelo en todo el campo,
el primer tiempo no nos dejó jugar, nos generó imprecisiones y no fuimos ganadores de vuelo. El segundo tiempo creo que Otivi estuvo más decidido, más plantado en el campo y logró superar. Ahora sí, sinceramente, no puedo saber si una cosa condiciona a la otra. Sé que Flamengo tuvo volumen, tuvo imprecisión en el último tercio porque no tuvo claridad para ejecutar ese dominio. Sao Paulo, el primer tiempo fue mejor porque ganó duelos sin ser mucho mejor que nos, pero una final. Entonces creo que en la diferencia de los dos tiempos estuvo la precisión de un time y la imprecisión ofensiva de otro. Mas o Bruno Vilafranca tá correto, tá? No segundo tempo, apesar do Flamengo ter melhorado, tem muito da postura do São Paulo. Gente, o São Paulo não fez um bom jogo, tá? É bizarro falar isso, né? O São Paulo não fez um bom jogo. No primeiro tempo, eles conseguiram uma superioridade que estava claríssima ali no lado esquerdo, nas costas do Gabriel. Isso era óbvio que ia acontecer, né? E aí uma falha bizarra do Sampaoli. Mas, assim, no segundo tempo, o Flamengo envolve o São Paulo fica sem saída, parece não se incomodar com isso, não faz nada para reagir, e o Flamengo não empata porque não tinha ali tanta construção por dentro, mas também porque na hora de ter algumas chances, não conseguiu aproveitar. O Bruno Henrique domina uma bola limpa dentro da área, domina errado, deixa a bola chegar até o goleiro. O Pedro tem uma finalização que tiram em cima da linha, o Flamengo tenta imposição em alguns outros lances, poderia ter empatado. Assim. No segundo tempo, o Flamengo produz até igual ou até mais do que o São Paulo no primeiro para empatar o jogo. Então, o São Paulo, cara, não fez essa partida aí que muita gente está dizendo que fez, tá? Não fez mesmo. São Paulo, boa noite. André Luiz, Rádio Manchete. O Matheus Cunha, para você, é um excelente goleiro. Mas, pelo fato de ser jovem, nos pareceu até que falhou no lance, titubeou no lance do gol do São Paulo. Não seria para se tratar de uma decisão, mais afeição para o Rossi, ser o goleiro pela experiência que tem, a visão de jogo, de experiência internacional? La verdad es que Mateo Cunha, de mi llegada, ha tenido rendimiento muy alto. Sido tentado de Premier League, de arquero de la Selección Olímpica de Brasil, tuvo un crecimiento muy grande. Mas yo acho que, sinceramente, no lembro mucho de si es responsabilidad del gol, tendría que revisarlo más. Es un golero que nos ha ayudado mucho hasta ahora. Jorge, aqui. Isso é verdade. O Matheus Cunha vinha bem, só que acaba entregando, não entregando, lógico, propositalmente, mas acaba sendo um goleiro muito responsável pela eliminação da Libertadores e agora de novo, né? Então, a história do goleiro das Copas e do goleiro da Liga vai muito nesse sentido, né? Vai muito nesse sentido. E um jovem, ele tende a ir melhor numa Liga do que numa Copa. E ele nunca ter testado o Rossi depois um pouco contra ele, né? No dia de ontem surgiram algumas fake news que o Rossi teria feito parte do grupo da Argentina que o derrubou, que o teria derrubado. Gente, isso não é verdade, tá? O Rossi não foi convocado naquele momento e não há nada ali contra ele, teoricamente. Boa noite. Uma característica de todos os times que você comandou aqui no Brasil, que a gente via, independente de limitação técnica ou alguma coisa, todos os times seus tinham muita vontade, brigavam muito, sempre tiveram isso. E, principalmente nos últimos jogos, talvez nos últimos 10 jogos, a gente não tem... a gente hoje vive o melhor Flamengo dos últimos anos no que diz respeito aos jogadores, tecnicamente, mas eu tenho visto o Flamengo aparenta para o torcedor um time um pouco sem vontade, um tipo moroso, que não é uma característica de time seus. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. No he logrado eso que conseguí en otros times, aquí ainda, sinceramente. Toda mi manera de estructural de sentido futebol, en un año difícil de Flamengo. Nosotros llegamos aquí, como falo siempre, con una crisis futbolística de muchos finales perdidas. Hemos intentado meter un ADN de una manera de sentir de entrenador, un futebol que eu siento y que gosto. Ainda, por eso falo también que intenté, pero sigue siendo mi responsabilidad seguir intentando hasta que esto acabe. Mas, sinceramente, como você fala, está muy longe de aquellos times que yo tuve y que pretendo, este time.
Assim, a pergunta foi feita se o time está sem vontade, basicamente, e times deles normalmente são aguerridos. Isso vai muito sobre o convencimento das ideias do técnico, mas também, gente, sobre a capacidade física do time. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Vamos comparar o time de 2019 com o de hoje? O time de 2019, goleiro Diego Alves, experiente, voltando para o Brasil, querendo se firmar e ganhar título. Rafinha, Felipe Luiz, ainda ali numa fase alta da carreira. Pablo Mari e Rodrigo Caio. Olha hoje a diferença na linha defensiva. Tem um jovem no gol, um jovem na lateral direita. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, que não é Felipe Luiz no auge. E aí, Léo Pereira e Fabrício Bruno no lugar de Pablo Mari e Rodrigo Caio no auge. É diferente. É diferente. Aí vamos lá, Pulgar ou Arão, jogadores de nível parecido, ainda acho o Arão mais jogador. Aí Gerson continua no time, mais velho. Everton Ribeiro e Arrascaeta no auge, né? Para hoje ter Vitor Hugo e o Bruno Henrique ali naquela posição. E na frente o Gabigol, totalmente ali irreconhecível comparado com o que era. E o Pedro, que junto com o Gerson foi quem se salvou nesse jogo. Então o elenco caiu muito de qualidade, mas muito de qualidade. A gente tem que parar de analisar elenco de acordo com o currículo, né? Ah, esse cara é bom porque ele fez tal coisa em 2019. Cara, 2019 fazem 5 anos. Então, é preciso analisar dentro de campo e não só o currículo. O currículo ele está lá, mas ele precisa ser justificado a cada dia. Tá? Na iniciativa privada, a gente costuma muito falar em avaliação, tipo assim, cara, temos que jogar, temos que trabalhar. Esse ano também, apesar de todo o mérito que você fez, temos que trabalhar esse ano para garantir o próximo. E é literalmente isso no futebol, especialmente nesse modelo de contrato que você tem que renovar para manter o funcionário. Né? Então, é inacreditável até a diferença, e a responsabilidade disso é da diretoria, né? A diretoria que não mantém o time mobilizado, que deixa o time desmobilizar trabalhos, que não assume o poder no vestiário, que delega isso, deixa isso em disputa entre comissão técnica e atletas. Então é muito isso aí. São Paulo aqui, Patrick Cohen, boa noite. Queria saber de você das suas escalações. Você não costuma repetir, é uma das suas marcas. Você não acha que essa falta de sequência de um time titular afeta a evolução do Flamengo ao longo da temporada? Obrigado. Ah, puede ser, mas sinceramente eu trato de colocar siempre o escalar hacer una escalación de Timi de los mejores que están. Creo que en esta etapa en el Flamengo creo que muchas posiciones han repetido muchas veces y que creo que en otros lugares he tenido más variabilidad que en este lugar. Mas las relaciones se van construyendo. Esto Timi que no precisa de relaciones porque ya las tiene Pedro, Gaby, Bruno Enrique, Ribeiro, mucho tiempo juntos. Y cuando esas relaciones están bien, por naturalidad individual, o ha tenido vuelos increíbles. Mas ahora tenemos que seguir insistiendo para que esas relaciones nos provoquen, como el segundo tiempo que tuvimos dominio, que se generen a través de situaciones, porque si no, es un dominio fraco, en realidad. El dominio, como digo, es un... claro, como que uno está encima, pero sin la convicción de matar a un rival, de acabar el juego, sin decisión. Eso lo falaba con él también. Yo falé que el sufrimiento es para mí y que la felicidad para jugar tiene que ser el jugador. Acá había que jugar un juego con mucha felicidad, porque es una final. E não lo hemos logrado. Essa foi aí a coletiva do Jorge Sampaoli. Separei as principais perguntas. Prometeu que vai ser campeão. Vamos esperar o que vai acontecer. Ele está mantido, vai ser o técnico nesse segundo jogo da final. E vamos entender aí o que vai acontecer, tá bom? Obrigado aí, deixa teu like, se inscreve no canal.